Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês aqui a Espada Selvagem de Conan, edição 24, com o título O Colosso de Argos, tá? A coleção da Espada Selvagem de Conan, com essa belíssima capa aqui também do Joe Jusco, de 1982, tá? O Jusco 82. E os artistas da capa aqui são o Michael Fleischer, o John Buscema, o Alfredo Alcala e o Ernie Chan, ok? Mais um pouco aqui dessa belíssima capa do Jojusco, na Espada Selvagem de Conan, número 24. E aí temos a lombada, né, número 24, temos a contracapa aqui, mais essa arte, né? E aí reúne aqui as edições da Espada Selvagem de Conan, 74 a 80, tá? Vamos dar uma olhadinha no quadrinho por dentro. Tá aqui a guarda, sempre a mesma guarda, né? Com aquela símbolo daquele medalhão que Conan usava nas primeiras edições. Mais uma belíssima arte, essa certamente é do Noren, o Colosso de Argos. E aí temos o índice aqui, onde nós temos as histórias Os Habitantes da Caverna, de junho de 1982, o Demônio da Fogueira, de julho de 1982, O Demônio da Fogueira, parte 2, de agosto de 1982, e O Colosso de Argos, de setembro de 1982, tá? Uma introdução, como sempre, e aí nós temos a nossa primeira história, Os Habitantes da Caverna, com desenhos, história e desenhos, o argumento, a história é do John Buscema e o desenho também é do John Buscema. A arte final e meios tons são do Ernie Chan e o roteiro do Michael Fleischer, ok? E aí nós temos aqui a primeira história, onde Conan está aqui, né, se divertindo com algumas mulheres na rua, e aí ele acaba escutando sons de briga, pessoas brigando ali, percebe que um homem está sendo espancado na covardia, e Conan ele não é muito do tipo de assistir esse tipo de cena, né? E ficar só olhando. Então ele vai em socorro a esse homem, só que aí ele acaba sendo preso porque esse homem que ele ajudou era um conhecido ladrão dessa cidade, né? Ele acaba sendo preso com ele, mas esse ladrão ele já fugiu várias e várias vezes dessa prisão e acaba conseguindo fugir mais uma vez e dessa vez fugindo junto com Conan, né? E eles então fogem dessa cidade, né? Começam uma jornada aqui juntos, né? E eles começam a escalar montanhas, né? Começam a passar por várias dificuldades, até que ao escalando uma dessas montanhas, o outro homem, o ladrão, ele acaba caindo, quebrando uma das pernas, né? E ficando com muita dificuldade de andar, né? Ainda consegue andar, mas com muita dificuldade. E eles passam por várias situações, como por exemplo enfrentando essa aranha gigante aqui, né? E até que em determinado momento eles acabam encontrando uma passagem aqui em meio à mata, e acabam então vendo uma cidade em ruínas, né? Uma antiga cidade em ruínas, e Conan começa a escutar gritos de mulheres pedindo, chorando, né? Gritos e choros de mulheres, e quando ele vai olhar tem duas moças, né? Chorando muito ali, e quando de repente aparece esse monstro, esse dragão, né? Essa espécie de centopeia, dragão gigante aqui, e Conan vendo essa cena também não é do tipo que vai ficar parado, e ele vai salvar as moças ali, e ele mata essa criatura, né? E as moças ficam completamente apavoradas porque Conan matou as criaturas e perguntam o que vai ser agora, e Conan não consegue entender nada do que está acontecendo, né? E aí as pessoas começam a surgir, né, das ruínas, até que um homem, né, que parece ser o líder de todos eles, surge ali, né, agradece a Conan por ter matado essa criatura e se apresenta como Darkon, né, que seria o líder desse povo, o líder dessa cidade, e leva Conan para um banquete, só que a gente vê que o outro companheiro de Conan, o outro ladrão, ele é ameaçado com uma faca, retirado do recinto, e Conan não percebe isso muito bem. E o Darkon, então, começa então a contar a história para Conan, né, de que ele era um saqueador, que ele tinha
um bando de saqueadores, que eles eram muito cruéis, que eles matavam todos, destruíam as aldeias, mas que em determinado momento eles foram derrotados, tiveram que fugir, fugiram para as cavernas, e nas cavernas encontraram vários ovos, né? E esses ovos aí, eles se alimentaram desses ovos até que alguns deles começaram a chocar, e foi de onde surgiram as criaturas, que é uma daquelas criaturas que Conan matou. E aí ele conta que com essas criaturas ele pôde estabelecer ainda mais domínio sobre essa cidade que ele achou, né? Ele achou essa cidade, ele estabeleceu o domínio ali, estabeleceu as regras, as leis, acabou com todos os criminosos, mas que de vez em quando ele sacrificava alguém, alguma moça, algum jovem para essas criaturas para justamente manter mais controle sobre a população. E aí Conan é convidado para fazer parte disso, só que Conan não é muito de participar dessas situações de covardia, de tirania, né? E ele se recusa. E aí Conan, ele acaba não aceitando isso, entra em luta corporal com Conan, que acaba revidando, né? Conan acaba sendo preso ali, e aí reencontra o seu amigo lá nas masmorras, só que as correntes estão podres, a corrente podre e a parede também, Conan acaba se soltando facilmente, né? Acaba atraindo ali o carcereiro, né? Junto com o companheiro dele, acaba matando esse carcereiro e acabam fugindo. Só que aí ele pensa em incitar a população para que ela então reaja, para que ela então saia debaixo dessa tirania. E ele pega armas, né? Pega várias armas ali e tenta convencer a população a lutar com ele pela liberdade deles ali. Só que eles não querem isso, né? Eles estão conformados, estão felizes com essa situação. Eles querem continuar do jeito que está. E aí Conan, então, percebendo isso, ele vira as costas e fala que ele vai embora e vai deixar esse povo para lá. Só que aí os homens de Darkon acabam alcançando Conan, né? E Conan consegue fugir mesmo assim, e Darkon manda então homens ao encalço dele com esses tigres, com essas onças aqui. Conan foge o máximo que pode, né? Mas as onças acabam alcançando Conan. Conan tem que lutar com esses animais. Um deles acaba matando o seu companheiro, que era aquele ladrão, acaba sendo morto. Mas Conan sobrevive, né? E mata os animais ali e começa a fugir escalando rochas ali. E aí os homens seguem atrás dele, só que Conan provoca um desmoronamento, né, onde os homens acabam caindo, com exceção de Darkon, que acaba seguindo Conan até onde ele pode, e lá em cima Conan então fica esperando ele chegar, só que ele coloca o pé em uma pedra em falso e acaba caindo desfiladeiro abaixo, né, e morrendo. E Conan então olha para a cidade lá embaixo, né, onde aquelas pessoas que ele tentou ajudar, tentou libertar, recusaram a ajuda dele. E aí termina a nossa primeira história. Depois nós temos a história Demônios da Fogueira, tá? Que nós temos os roteiros do Michael Fleischer, os desenhos do John Buscema e a arte final e meios tons do Ernie Chan. Aqui nós vamos ter um exército, né, sendo atacado aqui numa batalha. Esse exército está perdendo. É o exército do rei Maclus, né? Ele tá perdendo a batalha para um outro reino, só que de repente a batalha dá uma reviravolta porque Conan e seus homens, os seus mercenários, né, acabam entrando ali, já era um combinado para que ele entrasse nessa batalha, e eles então acabam vencendo a batalha. Conan então é recebido, né, com honras ali pelo rei Maclus, mas a conselho do seu general, né, aconselha ao rei Maclus então a liquidar Conan, né, a matar Conan e seus homens, porque Conan, assim como Conan aceitou trabalhar para ele, poderia aceitar trabalhar para algum outro reino contra ele. Então ele prepara uma armadilha para Conan, né? Prepara um grande banquete, coloca homens para se disfarçar embaixo dessa centopeia aqui, ó, são os pés dos caras aqui, mas só que Conan percebe esses pés, percebe os cabos das espadas ali e já manda os seus homens se prepararem para a luta, e aí eles começam uma matança enorme dentro desse salão de banquete. Conan é ajudado por uma das dançarinas, né, que aponta o lugar de fuga para eles. Eles conseguem então fugir dessa situação. Conan acaba levando essa moça junto com ele, né, com medo de deixá-la ali e ela ser morta.
e aí eles fogem dessa fortaleza, mas Conan jura vingança ao rei Macros, né? E enquanto isso, né, dentro do castelo, o feiticeiro do castelo, o mago do castelo, faz experiências com aqueles que estão mortos, né? É um cara que faz experiência com os mortos ali, porque a intenção dele é fazer um exército de mortos-vivos. E aí Conan, né, ele vai juntando homens, ele vai juntando mais e mais mercenários pelo caminho, né? E enquanto isso ele vai ficando junto com essa moça. Só que durante a noite ele começa a ter alguns pesadelos, algumas visões, como por exemplo a fogueira, ele começa a ver criaturas, monstros, e ele começa a lutar com esses monstros. Só que quem olha ele de verdade vê que ele está golpeando o ar, que ele não está vendo nada na verdade, né? Mas na cabeça de Conan ele está vendo esses monstros. E aí os homens começam a achar que ele está ficando louco e começam a abandoná-lo, né? E aí, enquanto isso, lá no palácio, o mago vai só tentando fazer esses mortos-vivos ganharem vida realmente, né? E Conan, cada noite que passa, fica vendo mais essas criaturas, fica tendo mais alucinações e perdendo cada vez mais homens. E a gente vê também que a moça que é responsável por isso, porque ela joga um pó de lótus negra na fogueira, fazendo com que Conan tenha essas alucinações, né? E Conan então acaba perdendo muitos homens, ela também solta pombos e fica se comunicando com esse mago, com esse rei, né? E aí o mago consegue dar vida à sua criatura, ao seu morto-vivo, pretende então fazer um exército de mortos-vivos e comunica isso ao rei, falando que fez essa criatura e que essa criatura é invencível, mas que para utilizar em prol do reino, ele quer a metade do reino, ou seja, ele quer comandar o reino junto com o rei, meio a meio. E o rei acaba aceitando isso porque está numa situação difícil com Conan, né? Com vários homens. Conan está juntando realmente um bando de mercenários gigantesco ali, só que ele não sabe que Conan está perdendo muitos homens ali. Aí aí certa noite, uma pantera quase que mata essa mulher que está com ele, mas que está traindo ele, mas Conan com muita ferocidade vence essa pantera, agarra a pantera e com os próprios punhos, né, acaba afugentando essa pantera. E a mulher então, arrependida, tenta falar a verdade para ele, mas Conan está muito revoltado porque está perdendo muitos homens e não deixa a mulher falar. E aí, Conan, mesmo com poucos homens, né, ele resolve então atacar o palácio, né, o palácio do rei Macros. E o Macros então fica extremamente feliz, né, por conta de que Conan está indo com um bando muito pequeno atacar o seu palácio. E aí nós temos a parte 2 aqui, que continua com roteiros do Michael Fleischer, desenhos do John Buscema, arte final e meios tons do Ernie Chan. E nessa parte 2 aqui, a gente vai ver esse ataque ao palácio, né? A gente vai ver um resumo do que aconteceu na história anterior, né? Ele faz o resumo aqui. E aí nós temos aqui o ataque a esse palácio, né? Onde Conan e seus mercenários estão atacando o palácio. E aí os homens lá do rei Macro saem, né? Do palácio para encontrar os mercenários do Conan, só que eles são surpreendidos porque os homens de Conan são muito maiores do que aqueles de que eles estavam vendo, ou seja, Conan preparou uma armadilha para eles. E aí a gente acaba descobrindo que, na verdade, Conan sabia de toda a verdade desde o começo, ou seja, Conan percebeu desde o começo, avisado por seus homens, que aquela mulher jogava lótus negro para ele ter essas alucinações. Eles fingiram renunciar a Conan, fingiram estar abandonando Conan, quando na verdade eles estavam todos já planejando esse ataque para fazer o exército de Macro sair da sua fortaleza e ir ao encontro desses poucos mercenários, e quando eles estivessem lá no campo de batalha, o restante dos homens de Conan que tinham fingido abandonar Conan pudesse então atacar. E aí Conan entra dentro dessa fortaleza com seus homens, e a criatura morta-viva, né, começa então a lutar com os homens de Conan, né? E Conan então, com muita ferocidade, acaba matando todos no seu caminho, né? E o rei Macros então encontra essa criatura monstruosa, esse morto-vivo, e acaba sendo morto por ele. E Conan também acaba encontrando essa criatura, né? Só que aí a história é diferente, porque Conan reage, né? Conan golpeia extremamente a criatura, só que ela não morre, né? Porque ela já está morta. E aí Conan tira o braço dela e continua
uma luta feroz com essa criatura, uma luta dificílima, onde Conan realmente chega um momento que ele já não sabe mais o que fazer, até que ele joga a criatura dentro de um, de um, de um poço, né, cheio de um caldo corrosivo, e aí a criatura então acaba então sendo totalmente dissolvida ali, e Conan acaba vencendo. Quando Conan vence toda a sua luta e se vinga de Macros, né, e derrota esse exército do, do rei Macros, ele então conta a moça que ele já sabia de tudo, né? Aqui ele começa a contar que ele descobriu tudo que ela estava fazendo, né? Inclusive o pássaro que ela soltava, né, para dar os recados ao rei Macros, ele colocou um pombo que era dele mesmo para dar os recados falsos, e aí ela então pensou que Conan iria assassiná-la, mas Conan então perdoa, né, digamos assim, ele perdoa a moça e acaba ficando com ela. E aí termina a nossa história aqui. E aí temos a última história aqui, que é o Colosso de Argos, tá? O Colosso de Argos, que é escrito pelo Michael Fleischer e a arte do Alfredo Alcala. Tá bom? E aí nós temos aqui Conan treinando com o rei, né? Esse rei aqui que Conan tem muito respeito por ele, Conan respeita muito ele, que é o rei Tarrant. E esse rei Tarrant, né, ele acaba então tendo um desejo, que é um desejo então de construir uma imagem gigantesca em homenagem a alguns homens que muitos anos atrás ele acabou forçando a cometer suicídio. Aqui nessas cenas a gente vê que a esposa do rei está apaixonada por Conan, né? E quer que Conan seja o amante dela, mas Conan foge, né? Não dá muita ideia. E aí, como eu estava falando, o rei ele quer construir essa estátua gigante, esse colosso, em homenagem a alguns homens que ele mandou cometer suicídio. Por quê? Porque anos atrás ele estava sendo ameaçado de ser invadido por um reino vizinho. E aí, para mostrar a lealdade dos seus soldados e que seus soldados seriam capazes de tudo, ele, diante desse rei inimigo, ele manda vários homens da sua guarda pessoal cometerem suicídio dentro de um rio, né? E aí o rei, vendo isso, o outro rei vendo isso, realmente desistiu de atacar o reino dele, porque imaginou, poxa, se esses homens são capazes de fazer isso, eles são capazes de qualquer coisa. Então ele conseguiu evitar o ataque por conta dessa cena de suicídio ali. Só que o rei se arrepende muito até hoje, né? E aí ele quer construir essa imagem justamente para homenagear esses mortos. E aí ele manda Conan em uma missão que é resgatar, né, um arquiteto antigo que na época fazia parte do reino dele, mas que um dos irmãos dele foi um desses que cometeu suicídio. E ele, com raiva do rei, né, magoado com o rei, ele vai até esse reino contrário e vai passar a morar lá e passar a ser o arquiteto desse outro rei. E Conan então realmente vai até consegue chegar até esse reino, convence o homem a voltar, o homem já estava com muita vontade de voltar, né? E eles voltam juntos ali e começam então a construir, né? A construir esse colosso. Só que aí o rei, né, do outro reino lá, ele tem um plano, porque ele fica sabendo da construção desse colosso, né? E ele contacta outro arquiteto, um arquiteto que por sinal ficou com inveja da chegada, né, desse arquiteto que Conan foi lá resgatar. E aí ele aceita esse suborno, aceita fazer parte dessa traição, onde ele então vai ajudar esse reino contrário a invadir o reino de Argos, né? Porque o rei Tarrant é o rei de Argos. E aí a estátua começa a ser construída, né? E esse arquiteto que Conan foi buscar fica responsável pelo corpo todo até o pescoço. E a cabeça ficou responsável pelo outro arquiteto, o arquiteto traidor, né? E aí ele faz a cabeça oca. Por quê? Porque soldados do outro reino vão entrar dentro dessa cabeça aí e vão ser tipo uma espécie de cavalo de Troia, né? Só que na verdade aqui é uma cabeça de Troia, né? Onde os soldados em determinado momento eles vão sair de dentro dessa cabeça e vão atacar o reino. E para atrasar, para poder dar tempo fazer toda essa estrutura para abrigar os soldados,
esse arquiteto ele pede ao rei que ele precisa de um material chamado madrepérola, né? E aí Conan é enviado numa jornada para buscar esse material. E nessa jornada ele acaba enfrentando essas criaturas, esses lobisomens aqui, acaba enfrentando uma outra criatura que é essa espécie de peixe misturado com caranguejo, com homem, ou seja, essa criatura sinistra aqui, né? E aí Conan acaba vencendo todos esses desafios, obviamente, e acaba então conseguindo pegar essa madrepérola, né? E levando então para que possa a cabeça ser revestida e ser terminada. Quando a cabeça está sendo levada para ser colocada no corpo, Conan percebe que a balsa está muito pesada, né? Ele fica muito desconfiado disso aí. Mas enfim, ele fica quieto na dele até que o colosso realmente ele é construído, né? Ele é finalizado, essa imagem gigantesca aqui homenageando esses soldados que foram leais até a morte ao rei, né? E ele fica feliz, satisfeito por estar prestando essa homenagem a esses homens. Só que quando chega a noite, né, uma portinha atrás da cabeça se abre e os soldados inimigos começam a descer aqui e começa então uma invasão ao reino de Argos. O arquiteto traidor é morto, né, quando ele pede para receber a outra metade do dinheiro que ele tinha recebido, as moedas de ouro que ele tinha recebido, ele acaba sendo morto. Só que aí quando os soldados vão invadir o reino de Argos, eles são surpreendidos por Conan, porque Conan já tinha percebido desde o momento que aquela cabeça estava muito pesada lá na balsa, de que tinha alguma coisa errada. Então ele vigiou todo esse processo, vigiou ali e percebeu então que Argos poderia ser invadida e já preparou todo o exército de Argos para defender a cidade. Então esse exército inimigo nem chegou a invadir a cidade, né? Eles foram barrados bem antes de chegar às fortalezas. E Conan então defende o rei, defende o reino ali com muita astúcia, com muita valentia, né? E acaba impedindo a invasão de Argos. O rei Tarnt acaba morrendo, né? Ele acaba porque ele já estava muito doente, né? Muito velho, acaba morrendo e aí a rainha fica sozinha, fica viúva e convida Conan então para ser o seu rei, o seu consorte ali. E só que Conan se recusa, né? Porque ele tem em mente conseguir o seu próprio reino através de suas próprias forças, né? E aí ele recusa isso e abandona Arcos. Ele olha para trás, né, e vê a cidade lá e o gigantesco colosso de Argos prostrado diante da baía, né, diante da praia de Argos ali. E assim termina a nossa história. E aí nós temos a galeria de capas, que é a capa de Espada Selvagem de Conan 77, a Espada Selvagem de Conan 78 e a espada... Desculpa, bati um pouquinho aqui. E a Espada Selvagem de Conan 79, essa aqui, e a Espada Selvagem de Conan 80, tá? Essas são as capas das edições que tem aqui as histórias, tá? E aqui a capa da próxima edição da Espada Selvagem de Conan, da coleção aqui da Panini, ok? E assim nós tivemos a nossa edição 24 da Espada Selvagem de Conan. Muito obrigado por assistirem, um grande abraço e fiquem com Deus.